Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo que recupera um tema que já foi tratado no IL Flash anterior. É um artigo do Gabriel Williams, Manifestações no Chile, os oportunistas se assanham. O tema das manifestações que têm acontecido no Chile, que estão ainda muito grandes no Chile, assustando o governo do Sebastián Piñera, foi tratado no artigo do Roberto Heller, um economista que escreve no IEL há muito tempo, em que ele fez exatamente uma comparação dos principais índices socioeconômicos entre o Chile e o Brasil, mostrando que não há que se falar que isto que as esquerdas chamam de neoliberalismo no Chile causou profundos problemas e que, portanto, há um pecado gravíssimo da parte do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, de se inspirar no exemplo do Chile e se inspirar no exemplo dos economistas da Escola de Chicago. Os índices mostram que o Chile é melhor do que o Brasil em praticamente tudo. E mostra esse artigo do Gabriel Williams, vindo acrescentar a esse raciocínio do Heller, que já houve manifestações de enormes proporções e igualmente caóticas no Brasil em 2013, e o governo da época era o governo de Dilma Rousseff, era o governo do PT, que portanto pode ser acusado de muitas coisas menos de neoliberal. Manifestações caóticas também aconteceram na França, com os manifestantes dos chamados coletes amarelos. Também não se tratava de um governo neoliberal, mas sim um governo do Partido Socialista francês. Então, calma e prudência ao interpretar os fatos. Evidentemente, há razões para a sociedade chilena manifestar insatisfação com a sua classe política. Todo o país tem seus problemas e, evidentemente, não se pode explicar o que acontece no Chile apenas como produto de uma manipulação das esquerdas, muito embora o dedo delas esteja ali, agindo. O que não podemos absolutamente também fazer é ceder às nossas esquerdas a oportunidade de discursarem contra o capitalismo, contra o liberalismo, falando sozinhas, triunfais, manipulando fatos que obviamente não condizem com as suas narrativas. Calma e prudência também é necessária para o governo Bolsonaro. Nessa toada vai o artigo do João César de Mello. O título já gerou polêmica por si só, é importante a gente esclarecer. O autor deixou muito claro, mas como sempre existem reações precipitadas aos títulos de artigos, vamos esclarecer o que é que o texto quis dizer. Jair e Eduardo Bolsonaro precisam de acompanhamento psicológico. Pronto, as pessoas leram isso, ele está chamando o Bolsonaro de louco, está dizendo que Eduardo Bolsonaro tem problemas mentais e, portanto, precisam de socorro do psicólogo, como se fosse um ataque destrutivo ao governo Bolsonaro e aos seus correligionários. O Instituto Liberal não é uma página chapa branca, não é uma página bolsonarista. O Instituto Liberal é o Instituto Liberal. Nós estamos aqui para acompanhar, criticar, trazer opiniões diferentes dos nossos colunistas sob a ótica do espectro do liberalismo. E é isto que o João César de Mello faz nesse artigo, ao pontuar que algumas declarações estouvadas, algumas declarações não pensadas, não devidamente calculadas, ponderadas, que o presidente e alguns dos seus integrantes da sua base de governo, do seu ministério, incluindo aí o seu filho que está no título, fazem, acabam fornecendo munição para a imprensa destroçá-los, a imprensa martelá-los e, como já faria naturalmente, mas com ainda maior intensidade, com ainda maior medida, deixar de mostrar, deixar de ressaltar as realizações desse governo, que ninguém mais do que o João César de Mello para reconhecer que estão acontecendo, que nós estamos tendo avanços. Então o que ele está dizendo é o seguinte: da mesma forma que o Bolsonaro cede aos seus técnicos dentro da equipe do governo, dentro do ministério, a prerrogativa de tocarem as suas áreas, que ele dê ouvidos também a profissionais que ajudem a orientar a contenção emocional, que não se reaja de cabeça quente, que se calcule, que se raciocine antes de tomar atitudes que acabam prejudicando o andamento das reformas e das medidas que sim são meritórias e são positivas levadas a cabo pelos quadros técnicos desse governo.
Em linha oposta a essas reformas liberais, a essas medidas positivas, como esse grande pacote de descentralização e austeridade que o governo levou pessoalmente ao Congresso, vai o peronismo argentino, essa longa escola política que é a mais tradicional, lamentavelmente, da política contemporânea argentina. Traçando um histórico do peronismo, um histórico da sua influência psicológica, né, para usar uma palavra do artigo anterior, sobre o andamento dos caminhos políticos da Argentina, sobre os diversos quadros eleitorais da Argentina, é o artigo do Carlos Júnior, o histórico desastre do peronismo na Argentina. O mote é a eleição do candidato de Cristina Kirchner, ela que é vice-presidente agora, eleita da Argentina, o candidato eleito da Argentina para a presidência da República, Alberto Fernandes, é mais um que sai da escola, que sai da égide do peronismo. Juan Domingo Perón, grande líder populista, assim como Getúlio Vargas no Brasil, foi um dos ícones do populismo latino-americano da metade do século XX, sobretudo na década de 30, mas viveu muito mais do que o Vargas, né? Até não muito tempo, Perón ainda estava vivo como presidente, ali década de 70, quando ele falece, e ele cria um partido justicialista que vai ter uma influência decisiva na política argentina. Não é por acaso que os argentinos tiveram um respiro nesse longo ciclo populista com a eleição do Macri, que não foi bem sucedido, e o populismo volta a presidir a Argentina a partir do ano que vem. Isso é um alerta para a força da influência psicológica profunda, estatizante e sindicalista, né, do justicialismo peronista. E o governo de Cristina Kirchner, esta peronista que hoje retorna através do seu fantoche Alberto Fernandes, iniciado em 2007 e finalizado em 2015, é muito parecido com o período petista no Brasil. E essa é a provocação do artigo do João César de Mello, Por que é tão difícil se livrar da esquerda? O texto destaca o poder da corrupção nas diversas esferas da sociedade, instituições, empresas estatais, na cultura, no imaginário, na mentalidade, que a esquerda promove, que governos como o de Bolsonaro, que hoje está num papel semelhante ao papel do Macri, que fracassou, né, precisam quase fazer milagre para conseguir desmontar esta influência, desmontar este impacto. E esse milagre passa pela apresentação de resultados na economia. Porque o povo vai dar mais chance à direita, aos conservadores, aos liberais, se tiver dinheiro no bolso e comida na mesa. Isso o governo Bolsonaro precisa tratar com muito carinho, com muito cuidado, e essas reformas estruturantes são fundamentais, precisam ser tratadas com seriedade, com dedicação do governo para que elas sejam aprovadas. Não adianta só apresentar e largar, vai ter que ter muita dedicação para elas serem aprovadas, porque elas farão a diferença e deixarão um legado mais duradouro. Contra esse milagre que esses governos precisam fazer para contrabalançar o império das esquerdas, estão forças esquerdistas em diversos setores da sociedade, resultado dessa corrupção das diversas esferas. Entre essas esferas está, lamentavelmente, a imprensa. Nesse ponto vai o artigo do Pedro Henrique Alves, Jornalismo Militante e um Porteiro Mentiroso. O alvo da crítica todos já devem saber a essa altura. A matéria da Rede Globo, do Jornal Nacional, que mostrou um porteiro que denunciou falsamente o presidente Bolsonaro de ter deixado entrar no apartamento, de entrar no prédio, um dos suspeitos envolvidos de envolvimento no assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Nós publicamos, além desse artigo do Pedro Henrique, outros textos que trataram desse assunto. E tem opiniões diferentes. Alguns acham que a matéria da Rede Globo, ela destacou sim que houve uma mentira, que todos os fatos evidenciavam que o presidente era inocente. Outros, como Pedro, apontam para uma manipulação sensacionalista da informação por parte da Globo, que ressaltou a presença do presidente na denúncia, quando todos os fatos já apontavam, já denunciavam que essa denúncia não se sustentava. O que precisa ficar claro, respeitando-se esta prerrogativa da linha editorial do IEL de publicar opiniões diferentes, é que não há qualquer coisa de antiliberal em criticar a imprensa. As pessoas confundem a valorização da liberdade de expressão, que o liberalismo preconiza e deve sempre preconizar,
devemos defender a existência de uma imprensa livre, que se exponha, que dê o seu parecer, que fiscalize o governo continuamente, a defesa desse princípio não significa que nós temos que aplaudir todo e qualquer trabalho jornalístico. Também é função da sociedade, também é função dos liberais, questionar o que acontece na atividade jornalística, o que a nossa imprensa faz e o quanto ela deforma os acontecimentos, o quanto ela é enviesada e, pior, sem assumir que é. Uma coisa é dizer qual é o seu posicionamento e agir de conformidade com isso. Outra é simular uma falsa isenção e deixar claro qual é o seu interesse, qual é o seu ponto de vista. Voltamos agora ao Chile para falar da ação da esquerda na América Latina, que também tem sido um tema recorrente aqui no nosso IL Flash nos últimos dias, nos últimos episódios. Protestos no Chile e o cinismo da esquerda, do João César de Mello. Que é basicamente ele denunciando, como ele tem feito, a ação da extrema-esquerda do Foro de São Paulo. Como disse o ditador venezuelano Nicolás Maduro, os planos do Foro estão de vento em popa, né? A ação do Foro de São Paulo por trás desse tipo de manifestação, principalmente quando ela atinge proporções violentas, e que nós precisamos tomar cuidado com isso, ficar de olho nisso no Brasil e na América Latina como um todo, né? Sempre bom repetir algumas ponderações sobre esse assunto. Ninguém está dizendo que as manifestações chilenas foram causadas pelo Foro de São Paulo. Estamos dizendo que eles participam, influenciam e tomam partido das narrativas falsas sobre o assunto. Exploram a América Latina fora essa narrativa falsa de que o neoliberalismo destruiu o Chile. E institutos como o Instituto Liberal devem prestar atenção a esse problema, a essa narrativa para desmontá-la, para combatê-la, e o João César de Mello tem essa intenção. Finalizamos com outro artigo criticando a Rede Globo, também do João César de Mello, Rede Globo e o jornalismo de desinformação. Nós já falamos que o IL publica opiniões diferentes. O fato de haver aqui 2 artigos no nosso IL Flash com críticas à Rede Globo mostra que o ponto de vista mais crítico à atitude da emissora, à atitude da área jornalística da emissora, foi o que prevaleceu na maioria dos nossos leitores, ou pelo menos daqueles que interagiram com as redes sociais e o site do Instituto Liberal. O que não nos impede, repetimos, de, respeitando a pluralidade, respeitando a nossa prerrogativa de dar voz a opiniões diferentes dentro do espectro do liberalismo, de nós publicarmos outras interpretações do mesmo fato. Isto é um ambiente liberal, um ambiente de discussão, um ambiente de liberdade. O João César de Mello desabafa nesse artigo, que ele adoraria estar falando dos livros que está lendo, como ele já fez no IL Flash anterior uma resenha do livro do professor Percival Pugina, A Tragédia da Utopia, né? Das propostas liberais que o governo Bolsonaro está apresentando, o Ministério Paulo Guedes está apresentando, mas as circunstâncias do Brasil, ele diz, são sempre tão assustadoras que ele se sente obrigado a falar sobre o jornalismo de desinformação da Globo e da Folha de São Paulo, sobre Lula, sobre o Foro de São Paulo, etc, etc, etc. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.